Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Biologia, e o tema hoje é enzimas, os catalisadores biológicos. Enzimas são proteínas, proteínas com uma função especial, uma função de catalisar. O que seria catalisar? Acelerar processos. Um catalisador biológico é aquele que tem um papel de acelerar uma reação. E por que isso é importante? Imagine você que tem agora no seu corpo milhares de reações acontecendo, moléculas se unindo, se afastando, se formando, se fundindo. E para que elas ocorram, algumas delas elas podem até demorar, outras precisam ser algo muito rápido. E para que seja muito rápido, eu preciso de um suporte, de alguém que agilize esse processo. E quem faz esse processo de acelerar? Catalisadores, as enzimas. E aí eu coloquei aqui para você um exemplo gráfico para ficar claro da importância do papel da enzima. Está aqui. Catalisadores aumentam a velocidade da reação e mais, diminuem a energia necessária para isso acontecer. Olha aqui. Eu tenho então aqui, esse gráfico então está representando aqui o eixo da energia, né? Repare que eu tenho reagentes. Quem são reagentes? São aqueles que vão se unir com algum propósito. E essa reação, essa união, ela vai gerar produtos. Repare que eu tenho os meus reagentes atuando, tenho meus produtos aqui. Sem a enzima, sem o catalisador, repare que eu tenho muito mais energia gasta. Reparou? E repare que eu também tenho um tempo maior para isso acontecer. Enquanto que com o catalisador, com a enzima, a energia de ativação, ela é menor. E o meu tempo? Também. Então, é vantajoso, é essencial o papel desses catalisadores, o papel das enzimas? Total. Acelerando, economizando tempo e promovendo algumas reações, que sem elas, muitas delas são completamente inviáveis pelo longo tempo e pela grande energia necessária. Mas aí, você fala assim, tá, então eu tenho enzimas, elas aceleram reações, elas catalisam, que ótimo. Uma enzima trabalha loucamente e faz de tudo? As enzimas, elas são específicas. Assim como, teoricamente, chaves são específicas para suas fechaduras, as enzimas, elas são específicas sobre quem elas vão agir. E esse quem elas vão agir, nós chamamos de substrato. Então, enzimas, elas vão se relacionar com o seu substrato de forma específica, como uma chave numa fechadura. E eu coloquei aqui para você, cada enzima age com um substrato específico. E uma coisa interessante é que muitas dessas enzimas recebem os seus nomes de acordo com o seu substrato. Por exemplo, uma enzima que tem na sua boca é a amilase salivar. A amilase, essa enzima, ela tem a função de quebrar o amido. Salivar, está na boca, quebra o amido, a amilase. Temos enzimas, por exemplo, peptidases, que quebram peptídeos, sequências de proteínas. Temos lipases, que quebram lipídios. É muito comum esse ase indicando, então, aí que é uma enzima e a sua relação. Todas as enzimas vão ter um nome relacionado ao substrato? Não. São tantas que muitas vezes elas recebem até o nome, são batizadas em homenagem a quem as descobriu, tá? Assim, poxa, entendi então que como uma chave fechadura, vamos entender como isso vai funcionar? Tenho aqui a minha enzima. E esse aqui é o meu substrato. Repare que eu tenho um local específico onde vai rolar essa conexão, eu chamo de sítio ativo. Quando então a molécula de substrato, aqui, né, em amarelinho, ela se liga no sítio ativo da enzima, rolou um evento. Repare, eu tive duas novas moléculas formadas. Eu tinha, então, um substrato, a reação ocorreu e eu tive duas novas moléculas produzidas ali. Se fosse no caso, por exemplo, de uma amilase salivar, conectei a amilase salivar no amido, pá, quebrei esse amido em várias moléculas de glicose. O amido é um polissacarídeo. Se fosse, por exemplo, a enzima a amilase atuando sobre o amido, quando rolasse essa conexão,
eu teria a formação de várias glicoses ali sendo liberadas. Essa foi a quebra. Se fosse, por exemplo, uma sacarase, enzima sacarase, se conectando a uma sacarose para levar a uma reação, eu teria ali a liberação de uma glicose e uma frutose. 2 monossacarídeos. Entendi. Então é de forma específica e tem um sítio específico para que ocorra isso aí. Pois é, tá? Tanto é que muitas vezes podem ocorrer alguns problemas em que não é possível ocorrer essa conexão. Não vai rolar, então, a chave fechadura, não vai rolar a reação enzimática. Inclusive, já te dou aí uma dica. Sabia que existem inibidores enzimáticos? Algumas substâncias que elas vêm para competir e impedir que o substrato se conecte. Ou até mesmo engana a enzima de forma que ela não sabe exatamente onde ela deve se conectar. Olha só. E acredita que isso pode ser utilizado até como um tratamento, como um remédio, impedindo uma reação. Não quero que aconteça? Que tal você usar um inibidor? Olha que interessante. E aí você fala, legal, então entendi, né, que eu tenho as enzimas acelerando reações, mas quais são os fatores que vão influenciar nessa atividade catalítica, né? Um fator importante é a temperatura. Olha o gráfico da temperatura. As enzimas corporais, qual é a temperatura média do teu corpo? 36, 36 e pouco, é a sua média. As enzimas corporais, elas tendem então a ficar satisfeitas, a terem uma atividade que a gente chama de atividade ótima, umas temperaturas mais altas. Olhando aqui no gráfico, repare, essa enzima atuando numa temperatura de 20 graus, ela atuava com uma velocidade baixa. Velocidade de reação, velocidade da reação. Agora, quando chegou aqui, ó, 30, 30 e pouquinho, temperatura ótima. É a temperatura ideal para ela. Dá um exemplo prático. Você sabia que jacarés, crocodilos são répteis? A temperatura do corpo varia de acordo com o ambiente. Quando eles se alimentam, uma estratégia deles para uma boa digestão é ir para o sol. Ele sai daquele rio frio de 20 graus e vai para o sol. E estando no sol, há um aumento da sua temperatura corporal, temperatura ótima para as enzimas digestivas trabalharem e ele digerir mais rápido. Olha que sacada! Temperatura ótima. A temperatura ótima de cada enzima é igual? Tipo, a de A é igual a de B? Não. Isso é variado. Tá? Então, só para você pensar que a temperatura vai influenciar. Algumas podem funcionar melhor em temperaturas um pouco mais altas, um pouco mais baixas, mas a média corporal está por aqui. Outro fator que vai influenciar a atividade enzimática é o pH, potencial hidrogênio iônico. É um potencial que ele indica, ali, de acordo com a quantidade de íons H presente na substância, se a substância ela está mais ácida, se ela está mais neutra ou se ela está mais básica. A gente tem uma reguinha, a reguinha do pH. Então, ácido, a gente vai trabalhar de 7 para baixo, neutro, além de 7, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, e o básico ou alcalino acima. Falando, por exemplo, de substâncias do nosso cotidiano, uma limonada, um suco de limão, um pH ácido, 2, 2 e pouco. O pH da sua boca, por exemplo, neutro. Um sabão em pó, um detergente, um pH mais básico, 8. O nosso corpo, ele vai ter, então, eu já te dei o exemplo da boca, aí um pH neutro, em torno de 7. No nosso estômago, um pH ácido, em torno de 2, porque tem aqui o ácido clorídrico. E no nosso intestino, um pH mais alcalino ou básico, girando entre em torno de 8, 9 e pouquinho. Assim, tá, então, significa que o meu corpo ele aguenta essa acidez toda? Não o seu corpo todo, o seu estômago. Muitas vezes você vai ter contato com uma substância ácida e algumas ácidos muito pesados, como o ácido sulfúrico, pode te deixar em carne viva. Então, assim, o que ele fez? Poxa, eu tive um contato com ácido, me queimou. O que ele fez? Ele desnaturou as suas proteínas. Suas proteínas perderam a forma e a função porque era um pH que era intolerante para ela, para a sua pele. Eu vou limpar a casa, uso um produto ali, direto na mão sem usar uma luva. Pode danificar a sua pele, porque é um pH ao qual ela não está adaptada. E aí, quando eu olho esse gráfico, um gráfico representando aí para você ver um exemplo
No caso de enzimas digestivas, repare, eu tenho a velocidade da reação e eu tenho aqui, e deu uma apagada aqui. Deixa eu consertar a mãozinha, bateu aqui, ó. Então, temos aqui o 1, pH 2, ácido 3, 4, 5, ácido 7, neutro, 8, 9, já estou ficando ali no alcalino. Repare, para a pepsina, que é uma enzima que atua aí na digestão de proteínas, repare, o pH ótimo para ela, onde ela funciona legal, é no 2. Então, você já vê que ela é uma enzima do estômago. Posso colocar ela no 4? Ela não vai conseguir ter sua forma e sua função perfeita, porque ela não está no pH ótimo dela. Repare que a tripsina, que vai atuar aí quebrando outras proteínas, o ótimo para ela já é o 8. Onde ela atua, então? Você já consegue presumir que a atuação dela é lá no intestino, que é lá que eu tenho esse pH alcalino ou básico. Então, entendeu que ter um pH ótimo é essencial para essa atividade catalítica legal, alta atividade? Vão haver variados pHs de acordo aí com as enzimas. E outro fator muito importante, lembra que a enzima ela atua com uma relação com o substrato? A concentração do substrato também influencia. Repara, quanto mais substrato eu tenho disponível, essa velocidade ela vai aumentando. Opa, mais substrato. Aumenta para todo sempre, amém? Não. Chega num ponto de saturação, onde então essa velocidade fica alta, porém estável. Não é um aumento permanente, mas quanto mais substrato disponível para essa velocidade, para essa enzima agir, ela vai tendo um aumento de velocidade até a sua estabilidade. Podemos fechar, você entendeu quem são essas enzimas e entendeu o seu funcionamento e os fatores que a influenciam? Fechamos a nossa aula. Não deixe de registrar. Tire uma foto para você estudar. Conhecimento é sempre muito importante. Até a próxima. Tchauzinho.